E aí, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Eu tava na intenção de gravar um vídeo sobre 29 coisas que eu aprendi ao completar 29 anos, mas, sinceramente, eu não consegui. Eu comecei a fazer o vídeo, mas eu não gostei muito da estrutura, porque eu não listei, né? Eu ia começar a fazer uma lista e ia fazer essa lista ao vivo, né? Tipo assim, ia colocando uma coisa por coisa e fazer vários cortes até chegar na número 29. Só que no meio do caminho, sei lá, eu senti que não estava sendo tão espontâneo. Então, eu decidi gravar um vídeo falando abertamente do que me vier na cabeça para falar, se eu assim desejar. Então, a primeira coisa, sim, eu tive uma primeira coisa que eu comecei a pensar, é sobre a vida é uma escalada e a vista é boa, né? Uma frase do filme Hannah Montana e é associada também à música The Climb da Miley Cyrus. Eu gosto muito dessa música e pra mim, aos 29 anos, eu tenho masterizado o real significado disso, né? O real significado de a vida não é sobre o quão rápido você chega no seu objetivo ou o que te espera do outro lado, mas sim a escalada, sim um caminho que te leva até lá. Então, o aprendizado que você tem para chegar no seu objetivo é muito importante, é muito válido. E é muito importante que você preste atenção no seu momento presente, porque às vezes a gente não valoriza, né, o que a gente está fazendo no momento presente. Às vezes a gente acha que a vida só vai ficar perfeita quando chegar lá em determinada coisa, determinado objetivo ou carreira. Só que não. Você vai chegar lá e você vai ver que ainda vai existir uma vontade de continuar. E eu acho que esse é um grande aprendizado que eu tive nos últimos anos e que eu estou masterizando agora ao completar 29 anos. Então, não importa para onde você esteja indo, não importa qual seja o seu objetivo final, o caminho é mais importante, porque é no caminho que você vai aprendendo tudo o que você precisa aprender, os desafios, as alegrias, tudo para compor o seu novo ser. Compor o ser que vai ser compatível com aquela versão que você quer realizar, né? Com aquele sonho que você quer realizar. Então a gente tem que se tornar alguém compatível com os nossos sonhos, né? E a melhor forma de fazer isso, agora seguindo aí para outro aprendizado e outra perspectiva sobre a realidade, é seguindo o nosso real entusiasmo, né? Nos permitindo ser quem a gente realmente é. Porque esse, meu povo, é o maior objetivo que você pode realizar nessa vida. E é um grande desafio, porque nós costumamos ter muitas paixões ao longo da vida, nós costumamos pensar em muitas possibilidades e todas elas são válidas, é claro, mas sempre existe alguma expressão mais autêntica sua, que ela grita por expressão e que você deve deixar ela fluir, né? Não importa o que as pessoas pensem, esse é o seu maior objetivo e esse é o seu maior serviço, ato de amor para a humanidade. E ao longo do caminho, conforme você vai se tornando uma pessoa autêntica, você vai ter que passar por desafios. Você vai ter que aprender coisas que te permitam ser essa pessoa mais autêntica. E esses aprendizados que você tem, que você adquire ao longo do caminho, são aprendizados que você pode passar para outras pessoas, passar adiante e compartilhar com o mundo, né? Ser o exemplo. Às vezes você não precisa necessariamente ensinar alguém, mas o simples fato de ser o exemplo de uma versão mais autêntica de si mesmo permite com que as pessoas prestem atenção em você e parem e pensem, nossa, essa pessoa é autêntica, né? Queria ser assim também. E aí ela vai observando, nossa, como que ela fez para ser assim? Nossa, qual o caminho que ela escolheu? Né? Às vezes seu caminho é ordinário. Na vista comum, né? É um caminho ordinário, mas o ordinário é muito simples, né? A simplicidade é o mais alto nível de sofisticação. Isso não significa que você tem que ser uma pessoa pobre ou, né, financeiramente escassa, coisa do tipo. Até porque outro aprendizado que eu tenho masterizado bastante, bastante mesmo, assim, que é um aprendizado constante porque nunca acaba, é a consciência de que a abundância é o nosso estado natural. De que a abundância é ter o que você precisa ter sempre que você precisa ter. E isso eu tenho aprendido bastante com o Bashar, né? O caminho do entusiasmo também, seguir a nossa empolgação, seguir aquilo que realmente nos entusiasma a cada momento, é ensinamentos que eu adquiri através do Bashar e que eu particularmente gosto muito, porque é uma forma muito simplificada de você entender o real sentido, né, da existência, porque o sentido da existência, na verdade, não existe, né? O significado que você
da existência é o real sentido que você vai viver, que você vai experienciar. Porque o universo ele sempre vai dizer sim, digamos assim, para a sua perspectiva da realidade. E esse é outro aprendizado. Você dá o significado da sua realidade, não importa o que aconteça, nada tem um significado intrínseco de bom ou ruim. É você que está atribuindo esse significado. Então, por que não atribuir significados mais positivos ou construtivos com aquilo que você está vivendo, né? Às vezes você está num trabalho que você só reclama, ao invés de você olhar para o que você está aprendendo ali. Porque lembra que eu disse? Às vezes você já tem um objetivo, que é sair desse trabalho e ir para um outro lugar, mas você está tão focado em ver isso aqui como algo negativo que você não se permite aprender, você não se permite transformar isso aqui em uma experiência positiva. Porque no momento que você fizer isso, e no momento que você começar a aprender o que aquilo está emanando, o que aquilo está te ensinando, qual é o reflexo, o que dentro de você cria aquelas relações com aquelas pessoas, com aquele chefe, com aquela coisa toda, você não vai passar de fase. Porque no momento em que você compreende onde dentro de você está sendo criado aquilo ali, aquele cenário perde a função. Por quê? Porque você aprendeu. E aí, meu filho, é assim, ó, some. Some, e aí você pode ir para o próximo nível, e aí você pode ir para a próxima fase. Então, atribua significados mais positivos e construtivos, né? Procure aprender e procure ver, às vezes, situações que parecem ser desconfortáveis, talvez com familiares, talvez com amizades, sei lá, sabe? Olhe para isso e pense, nossa, beleza. Como eu posso pensar nisso de uma forma mais positiva? Eu sou obrigado a conviver com essa pessoa, com essa situação para sempre. Às vezes é só um momento que você tá meio assim, não sei se vai, sabe? Eu poderia dar exemplos aqui, mas enfim. Às vezes é um momento que vai ser curto, que não vai durar muito tempo. Por que não olhar para esse pequeno momento e pensar, não, beleza, é um pequeno momento, vai passar, né? E o que eu posso fazer para que esse momento seja mais positivo? Como eu posso treinar a minha paciência, a minha resiliência, né? Porque nem tudo a gente tem controle, né? Isso também é um grande aprendizado. Abrir mão do controle de tudo, abrir mão de como as coisas devem acontecer, né? Então, procure dar um significado positivo para as coisas, porque você não vai ter controle de todas elas. E muitas vezes você vai ter que lidar com situações, cenários, pessoas desafiadoras, né? E quanto mais significado positivo você atribuir a isso, ou quanto mais você se permitir o que eu posso aprender com essa situação, melhor fica, né, a sua vida mais leve e você realmente trabalha virtudes em você, virtudes de paciência, virtudes também de abrir mão do controle e confiar que a vida ela sempre dá um jeitinho de sincronizar as coisas e que todas as coisas cooperam para o bem. Então esse é um outro aprendizado e uma outra perspectiva que eu inclusive tenho na tela do meu computador. As duas frases, todas as coisas cooperam para o bem e a simplicidade é o mais alto nível de sofisticação. Todas as coisas cooperam para o bem, gente. Não importa o que aconteça na sua vida, sempre atribua esse significado e veja a sua vida se transformar em uma grande escola de aprendizado e em uma grande reflexão, espelhamento, realmente demonstração artística, cinematográfica de que você, meu querido, minha querida, está criando a sua realidade o tempo inteiro. Quando você se permite entender que todas as coisas cooperam para o bem, você entende que todas as coisas são um reflexo de você. E nesse momento, você entende que bom ou ruim, negativo ou positivo, confortável ou desconfortável, algo em você está criando aquilo ali. Então coopera para o bem, porque está a seu favor. O universo sempre está a seu favor. Então use com sabedoria o seu livre-arbítrio e aprenda a usar o seu livre-arbítrio de uma forma mais positiva e mais construtiva para a gente tornar esse mundo um lugar melhor, né? Outra coisa que eu aprendi também é que seguir os seus sonhos, por mais simples que eles sejam, é muito poderoso. E não é loucura. Não é loucura você querer uma coisa que todo mundo pensa que aquilo ali não é legal. Não é loucura eu querer ir trabalhar num parque de diversões, ganhar um salário que não é um salário de milhões, não querer fazer uma faculdade. Porém, sim, eu quero estudar coisas que são do meu interesse, né? Porém, essa minha realidade, esse meu sonho, por que isso é loucura?
Se tem uma guerra acontecendo nesse planeta, se tem coisas acontecendo que são muito mais loucura do que você querer realizar o seu sonho, meu bem. Se você quer ser uma manicure, vai ser uma manicure. Se você quer ser um cabeleireiro, vai ser um cabeleireiro, entendeu? Faça o que seu coração quer. Para de querer agradar as pessoas. Para de querer agradar o mundo que tá doido. A única forma de você curar o mundo, meu anjo, é você sendo quem você é. Isso eu digo pra mim. Isso é algo que eu preciso dizer pra mim todos os dias. Hoje eu estou aqui me aventurando a gravar vídeos pra internet, a talvez procurar um trabalho aqui na cidade que eu tô, que é São Lourenço, Minas Gerais, que eu amo esse lugar, a aprender a me comunicar e a me expressar mais através da internet, através de vídeos, porque isso era algo que eu também gostava de fazer. E eu sim tenho a intenção de também continuar trabalhando associado a parques de diversões, mas eu também tenho outras ideias que estão fluindo através do meu entusiasmo, que eu irei fazer, entendeu? Que eu irei estudar. Por quê? Porque isso sim me empolga, isso sim faz sentido pra mim. Você tá entendendo? Então, assim, foque em realizar as coisas que fazem sentido genuíno pra você. Porque enquanto você achar que vale a pena você seguir realmente o script desse mundo caótico e louco, gente, acredite, o mundo é muito mais louco do que você imagina. O mundo é muito mais louco do que a loucura de deixar de ser quem você é. Você tá entendendo? Se você tá preocupado com o mundo, pense em Jesus. Como é que é? Não temas, porque eu venci o mundo. Eu não lembro a frase exatamente, né? No mundo terás aflições, mas não temas porque eu venci o mundo. Pra mim, quando Jesus diz isso, ele tá querendo dizer que ele entendeu, aliás, ele entendeu não, né? Ele já veio entendendo que ele é um com Deus, né? Que ele e Deus estão no mesmo plano da existência, entendeu? Os dois estão juntos, unidos. Então, o mundo externo não pode ser o seu Deus. Para mim, isso também é a adoração da imagem. Quando você entende, quando você coloca o mundo externo como algo mais poderoso do que você mesmo, com a sua intuição, com o seu contato direto com Deus, que é de dentro, né? De dentro que as coisas acontecem. Então o mundo externo ele só vai refletir quem você é. Ele não dê poder ao externo porque o poder não está no externo. O que está acontecendo no externo só está refletindo quem você é. Então talvez essa coisa toda das pessoas quererem julgar você, esse julgamento, essa preocupação que você está com o mundo externo, meu anjo, é só você. Só está refletindo quem você é. O medo, na verdade, é de você mesmo. Então olhe para dentro, entenda onde estão suas crenças que estão te limitando. Vê se faz sentido, porque na grande maioria das vezes são argumentos que não fazem sentido. E na grande maioria das vezes são argumentos que estão te protegendo de alguma coisa, que estão te dando algum tipo de benefício. Então algum benefício você está tendo com esse rolê aí, entendeu? Esse impedimento todo, esse bloqueio, geralmente ele está servindo para proteger alguma versão sua que você está morrendo de medo de realmente expressar. Você está entendendo? Ou de viver ou de abandonar, né? Porque muitas vezes está protegendo uma identidade sua que você associou tanto à figura de amor, né? Porque você só vai receber amor se você seguir esse script aqui. Então a sua mente ela vai te proteger o máximo que ela puder para que você não saia desse script. Entende que você tem um benefício aqui. O benefício é se manter sendo amado e aprovado. Só que você só vai ser verdadeiramente amado e aprovado quando você for quem você é de verdade. Esse é um grande aprendizado que eu tive aí ao completar 29 anos e que eu tenho masterizado cada vez mais. Porque outro aprendizado que eu tive, outro entendimento que eu tive é o autoconhecimento, a expansão da consciência, pelo menos aqui na humanidade, né, para nós que estamos aqui no planeta Terra, não é rápido, né? Lá em 2018, quando eu tive meu despertar da consciência e essa coisa arada toda, eu pensei, meu, agora rapidinho, né? Fluiu, né? Tipo, não, meu anjo, mas foram anos pensando negativo, foram anos colocando, absorvendo tanta coisa, tanta tralha, né, na cabeça, que vão ser anos também para você poder tirar tudo isso, né? Realmente, é um aprendizado constante, gente, autoconhecimento é constante. Mas, outra coisa que eu aprendi, e outra perspectiva que eu adquiri aos 29 anos, e conforme eu fui envelhecendo, na verdade, foi perceber que quanto mais velho a gente fica, mais bonito a gente fica, mais interessante a gente fica e mais atraente, mais magnético a gente fica. Gente, reparem as pessoas mais velhas. E não é qualquer pessoa, tá? Vamos lá. É pessoas mais velhas que vivem no autoconhecimento. Pessoas mais velhas que procuram expandir a sua consciência, que procuram evoluir.
E evoluir não tem nada a ver com fazer curso, mestrado, faculdade, pode ser. Se esse é o seu caminho original, autêntico, lindo, você vai ser uma pessoa magnética, interessante, incrível. Eu digo assim, a pessoa que está evoluindo no sentido de expandir sua consciência, de estar sempre transcendendo a si mesma, entendendo? Vivendo novos desafios, transformando quem você é, se tornando um ser humano melhor, um ser humano que serve mais. Porque uma das coisas que eu também aprendi é que servir é muito abundante, é muito lindo, é muito maravilhoso. Você pensar em servir a humanidade, em servir ao outro, entender que o seu trabalho é um serviço, isso é algo muito bonito. Então, quanto mais você se desenvolve nesse aspecto, quanto mais você vive o autoconhecimento, você vai envelhecendo, mais interessante você fica, mais bonito você fica, mais jovem você fica. É impressionante, mas todas as pessoas que eu observei que são assim, eu falo, cara, aquela pessoa é jovem. Às vezes você vê uma pessoa de 20 e poucos anos que parece que morreu já, entendeu? Por dentro. Enquanto você vê uma pessoa de 40 anos, cara, essa pessoa tá super jovem. Tem um exemplo, né? Tem um canal de uma mulher que eu acompanho aqui na internet, que eu amo ela, que se chama Daniela. Mano, aquela mulher, ela tem 41, se eu não me engano. Ela é linda! Ela parece que ela tem 25 anos, entendeu? Ela tem uma jovialidade e você percebe que o autoconhecimento faz isso com a pessoa, né? Ela tem dinheiro? Ela tem dinheiro, mas assim, não é sobre dinheiro, dá pra você ver, porque ela não usa skincare de milhões, ela é simples, entendeu? Ela é tranquila, ela não é essa pessoa louca das skincare e tudo mais. Só que ela é linda, por quê? Porque a alma dela ela trabalhou tanto em si mesma, que você vê que ela se tornou uma pessoa mais jovem, um semblante de paz, um semblante de quem tá bem consigo mesmo, né? E isso é uma coisa, gente, que se você ainda não aprendeu, aprenda a ser feliz consigo mesmo. Aprenda a viver a solitude de uma forma realmente integrada, entende? Você tem que aprender a amar a si mesmo nesse mundo. Porque se você não fizer isso por você, o mundo ele não vai responder. Lembra que o mundo é um reflexo? Então, para você receber amor genuíno, você deve começar a amar a si mesmo genuinamente. E a melhor forma de fazer isso é autoconhecimento, sempre investigar a si mesmo. E para você investigar a si mesmo é simples. Siga o seu entusiasmo. Quando você seguir seu entusiasmo, se você tiver muito bloqueio, imediatamente eles vão aparecer na sua cara para você transcender, para você olhar ali. E aí você vai entender as coisas que você carregou que não são você e você vai se tornando cada vez mais você. E aí no meio desse processo você vai descobrindo coisas que te dão prazer, coisas que você gosta. E aí você começa a aplicar tudo isso que você gosta a si mesmo. Pequenos gestos. Pode ser caminhar numa praia, se você tem uma praia por perto. Caminhar numa natureza. Ou às vezes você gosta de bike, ou às vezes você gosta de academia, né? Mas aí você tem uma crença que você não pode ser uma pessoa da academia, porque uma pessoa da academia é isso, aquilo. Entendeu? Ou, enfim, gente, não sei. Cada um tem que descobrir o que é bom pra você. Eu descobri, por exemplo, que eu amo tomar um cafezinho, tranquilo. Eu gosto de café da tarde mais do que café da manhã. Mas às vezes eu tomo café da manhã, mas cafezinho da tarde eu amo. Fazer um cafezinho, colocar uma mesinha bonitinha, sabe? Preparar um bolinho. Às vezes eu compro um bolinho, aí eu pico o bolinho, deixo o bolinho no pratinho bonitinho, boto uma maçãzinha, uma fruta e um cafezinho preto mesmo. Gente, não tem nada mais lindo do que você se dar isso de presente. Então são pequenos gestos que você pode fazer no seu dia a dia. Talvez fazer um skincare, se é isso que você gosta. Enfim, se arrumar, passar um perfume depois do banho, mesmo que você vai ficar em casa, colocar uma blusa que você se sinta bem, que nem essa blusinha aqui. Comprei ontem, me dei de presente. E eu amei, eu me senti lindo com essa blusa. E eu tô usando ela aqui pra gravar o vídeo, mas eu vou ficar o dia inteiro com ela. Entendeu? Por quê? Porque eu aprendi a realmente apreciar os momentos. E a entender que também, se eu trabalho na internet, eu trabalho de casa, então nada mais justo do que eu tomar um banho, né? Me arrumar pra trabalhar, passar meu perfume, entendeu? E me sentir bem comigo mesmo. Então, esse é um aprendizado que eu tive. Cuidar mais da gente mesmo e criar momentos gostosinhos, né? Às vezes no meio desse cafezinho da tarde eu também assisto um filme ou uma série e eu acho a coisa mais delícia, entendeu? E se um dia eu vier a ter alguém na minha vida, né? Uma parceria, um boy, vai ser incrível também, porque eu vou ter já esse carinho por mim mesmo, né? Então se eu tenho esse carinho por mim, obviamente o universo vai ter também por mim. Então amigos e famílias vão me tratar dessa forma também. Um namorado vai me tratar dessa forma também, porque é isso, a vida te trata da forma como você se trata. E acredite, gente, o universo ele é acelerado, tá? Por mais que eu falei pra vocês que vai levar um tempo,
né, para você viver o autoconhecimento e nunca vai acabar, entenda que no momento em que você começa a se pôr em disposição a se conhecer e a transcender algumas coisas na sua cabeça, o universo ele faz assim, ó, e ele começa a responder rápido, porque na verdade a frequência do amor e da verdade, e eu já vou falar sobre verdade porque eu acabei de lembrar que isso é algo que eu aprendi muito também, a frequência do amor é uma frequência muito rápida, é uma frequência expansiva. O universo, a natureza do universo é expansão. E a natureza do medo é contração. Então tudo que é medo contrai, entendeu? Trava, é lento. Por isso a gente tem uma margem de segurança imensa, porque se manifestasse todos os pensamentos negativos que a gente tem rápido, gente do céu, o mundo ia estar um caos, entendeu? Mais do que já é, né? Às vezes. Enfim, mas o pensamento positivo, o amor, ele se manifesta com muito mais rapidez, ele flui, porque é natural, né? É natural para o universo expandir, não é natural para o universo se contrair, né? Então, a gente tem essa margem de segurança, porque é preciso fortalecer muito pensamentos negativos, cenários caóticos, para você manifestar eles, são anos. O inesperado leva um longo período de preparação, como eu já disse aqui, frasezinha do livro A Escola dos Deuses. O inesperado leva um longo período de preparação, nada mais é do que tudo que acontece na sua vida, tudo que você vê e toca é um produto do seu mundo interno. Então essa historinha que você fica rodando na sua cabeça, negativa, nananana, gente, acredite, vários eventos, eu já vi isso muito na prática, vários eventos negativos ou meio estranhos que aconteceram comigo, eu fui rastrear depois e pensei, cara, eu fiquei mó tempão pensando nisso. Vários meses pensando, várias vezes recorrentemente, pensando, e não cancelando esse pensamento, e imaginando. Uma hora, meu bem, vai manifestar, entendeu? Vai manifestar. A mesma coisa acontece com pensamento positivo. Então, eu recomendo muito que você tenha uma listinha dos seus sonhos, ou uma listinha de como você prefere ser, e atualize ela de tempos em tempos. Eu tenho aqui no meu caderninho anotado uma carta mágica, né? Que é uma cartinha, mas basicamente escrevendo como eu desejo viver, as coisas que eu gosto, as coisas que eu gosto de me lembrar todos os dias para me manter num estado mais positivo, num estado mais sonhador, né? E aí eu recordo isso todos os dias, porque daí todos os dias de manhã, geralmente, eu faço essa leitura. Por quê? Porque daí eu reforço na minha cabeça esses pensamentos, né? É uma reprogramação, digamos assim. Eu não gosto muito desse termo, reprogramação, né? Porque parece que a gente é um robô, parece que a gente é um computador. Mas, pensa, é melhor você fazer isso do que você só todos os dias rodar pensamentos e scripts negativos na sua cabeça, né? Então, se você pode começar escrevendo e lendo todos os dias, por que não, né? E sobre a verdade que eu falei que eu ia falar, a verdade, gente, é a frequência mais elevada do universo. Então, assim, não é à toa que Jesus disse a verdade liberta. Tudo bem, quando ele disse isso, eu acredito que ele estava dizendo sobre a verdade dele, ou a verdade de Deus, né? Que também é uma verdade, que, né, Deus, a conexão com o eu superior, não importa qual religião você tenha, né? Mas a conexão com a sua espiritualidade realmente liberta. Mas a verdade liberta, pra mim, é assim, cara, seja verdadeiro. Primeiro consigo mesmo e depois com as pessoas. Mesmo que demore, às vezes é desafiador, às vezes tem pessoas que é difícil a gente chegar para elas e falar a verdade. Mas seja verdadeiro, porque a verdade ela vai te libertar e ela vai libertar a pessoa também. Às vezes tá ambas as pessoas querendo falar a verdade um pro outro e não conseguem, entendeu? Simplesmente não conseguem. Então, seja a pessoa que começa a tomar a atitude de ser verdadeiro com aquele amigo, com aquela pessoa da sua família. Passe a verdade adiante, entende? Seja verdadeiro. Se você está sentindo desconforto com alguma situação, fale a verdade com seu cônjuge, parceiro, namorado, namorada, mulher, marido, ficante. Fale a verdade, não deixe de falar a verdade. Você, filho, né? Caso você seja filho de alguém, esteja com dificuldade aí de falar com seu pai, com sua mãe, cara, começa a trabalhar em você, entende? Por que você tem tanto esse medo? Porque não é natural isso, né? Eu acho que o mundo deveria ser verdadeiro. Gente, pensa, em outras dimensões da realidade, a telepatia é algo totalmente natural. Então, assim, eu não sei você, mas eu tenho um pouquinho de telepatia. Eu sinto um pouco a verdade, assim, que tá emanando ali na cabeça das pessoas. De uma forma bem sutil. Ou talvez porque eu não aceito isso 100%, porque eu acho que eu tô sendo muito arrogante em pensar que eu tô sentindo alguma coisa. Mas, assim, em algum lugar do mundo, em algum universo, existe sim a telepatia naturalmente. As pessoas não falam
uma com a outra. Ela simplesmente transmite informação. Imagina você nessa realidade. Será que vai estar tranquilo as pessoas saberem o que você está pensando? Será que você vai... Entendeu? Se não existisse opção de você não ser verdadeiro, será que seria um problema você ser verdadeiro? Provavelmente sim, inicialmente. Mas não. Por quê? Porque libertaria todo mundo. Entendeu? Libertaria todo mundo. Seria lindo. Então, a verdade é a frequência mais elevada do universo. Eu recomendo muito que você sempre seja verdadeiro consigo e com as pessoas. E é isso, gente. Eu acho que deu. Eu acho que eu falei tudo que eu queria falar. Talvez ainda me surjam mais coisas pra falar, mas eu fui seguindo o fluxo, né, do que foi vindo na minha cabeça, e eu acho que nesse momento parou de vir um fluxo de pensamentos. Então eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você ficou até aqui, deixe um curtir, se inscreve aqui no canal também se você gosta desses assuntos de autoconhecimento, expansão da consciência. Eu também sou uma pessoa que compartilha o meu dia a dia quando eu sinto empolgação nisso. E eu faço vlogs, né? E tô por aí, né? Sou um amante de parques de diversões. Já trabalhei no Hop Hari. Amo essa empresa, amo esse parque. Pretendo voltar lá em breve para fazer um vlogzinho pra nós. E também quero ir muito no Beto Carreiro fazer um vlog. E vocês sabem que vai ter outro parque aqui no Brasil, gente, Cacau Park. Também tô muito empolgado para quando esse parque vier. E assim, eu amo o universo de parque de diversões, mas eu também amo viver a vida, eu amo autoconhecimento, eu amo expansão da consciência e eu amo estudar e entender cada vez mais que eu sou o criador da minha realidade e que você também é. E eu te convido a refletir sobre isso, caso você nunca tenha ouvido falar nesses assuntos, né? E se você gosta dessa proposta, se inscreve aí no canal e eu te vejo aí no próximo vídeo. E é isso, gente. Tchau, até mais, gratidão.